discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Fala você, amigo ligado no Olho no Lance. Nós começamos aqui mais uma edição do nosso debate nessa segunda-feira, sensacional aí nessa semana aí. E hoje eu estou aqui com o Arthur Teodoro, junto comigo, e também o nosso Jorge Bento. E hoje nós vamos falar de um assunto aí, olha aí, que tivemos a definição semana passada dos confrontos, e na última sexta-feira tivemos o sorteio do quê? Da Champions League, da UEFA Champions League, chegando na sua fase de quartas de finais. Então, amigos, nessa semana e na próxima, nós estaremos aí destrinchando os confrontos envolvendo ambos os times. Hoje a gente vai falar de Real Madrid e Liverpool, um confronto recheado de tradição, porém com dois questionáveis ali dentro dos seus campeonatos nacionais, mas apostando numa redenção na Champions League. E também vamos falar hoje de Porto e Chelsea, um confronto que vai cruzar com o vencedor desse jogo, o Real Madrid e Liverpool. O Porto, o Chelsea e Porto, um confronto considerado meio que azarão, mas a gente no nosso debate vai destrinchar isso aí também e vamos ver o que vai acontecer. E eu já dou aqui meu boa noite aqui para o Arthur Teodoro. Vou começar aqui por ele, o nosso debate. Sobre Real Madrid e Liverpool, Arthur. De um lado, nós temos o Real Madrid, terceiro colocado na La Liga, brigando ali, não tendo uma temporada muito brilhante, uma temporada que o Zidane vem tentando extrair dos jogadores o melhor, mas tem tido muita dificuldade. Hoje está muito atrás do Atlético de Madrid, 6 pontos, e atrás do Barcelona também. E venceu o Atalanta, derrotou o Atalanta até com uma certa tranquilidade, né? Meio que na camisa. Tem muita tradição e meio que vai apostar, o que dá a entender que vai apostar na Champions League uma possibilidade de um grande título nessa temporada. Do outro lado, nós temos um Liverpool com muitos problemas. Hoje, esqueci de falar de lesão também, o Real Madrid vem enfrentando aí uma lesão, um jogador importante vivendo com muitas lesões, que é o Eden Hazard, né? E o Liverpool vem em 7º lugar na Premier League, não vem muito bem, também enfrenta muitas lesões, muita oscilação do time do Klopp. E, Arthur, eu quero saber, num confronto de tanta tradição, quem poderia, de onde esses dois times podem tirar força para continuar nessas quartas de finais aí, rumo às semis? Quem conseguiria se concentrar melhor e conseguir essa vaga para a semifinal? Boa noite, Rafa, boa noite, Jorge, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que, primeira coisa, a sua camiseta do Real Madrid ela é um tanto quanto sugestiva para a gente estar falando sobre esse jogo, né? Bom, brincadeiras à parte, eu acho que no caso do Liverpool, apesar da equipe vir bem mal, ela é uma equipe que, se a gente for pegar nesse passado recente, apesar de ser uma equipe conquistou a Champions, conquistou a Premier League, campeão mundial, o esquema do Klopp dando muito certo, jogadores concorrendo aos prêmios de melhores do mundo da FIFA, como foi o caso do Salah, do Alisson, do Van Dijk, tendo temporadas individuais fantásticas. O Liverpool, ele nessa temporada ele enfrentou problemas de lesão, e de lesão também de seus principais jogadores, como foi o caso do Van Dijk, que passou um grande momento fora da temporada. No caso do Real Madrid, eu vejo como um problema na parte dos jovens. Assim, o Zidane não consegue extrair o máximo dos seus jovens. Então, você tinha até, saiu na internet uma imagem, um campinho com 11 jogadores jovens que o Zidane dispensou. E alguns deles estão dando muito certo em outros clubes, como é o caso, por exemplo, do Odegaard, dando certo no Arsenal. Então eu acho que nesse confronto das duas equipes,
equipes, apesar de elas estarem muito mal, eu acho que os porquês delas estarem dessa maneira são diferentes. Então, devido ao Liverpool ter ficado meio tá balangando na temporada, se a gente for dizer assim, por conta de perda de seus jogadores, e aí o esquema começou a balançar também. Mas eu acho que, voltando aos trilhos, o Liverpool é favorito no confronto contra o Real Madrid. Falou e disse à toa, né? A minha camisa do Real aqui é só meramente ilustrativa, é quase um abadá para o programa de hoje, né? Porque afinal de contas são 13 Champions League, né? São muitas conquistas. E o Liverpool não deixa por menos também, né? Tem suas 6 conquistas. E o detalhe, eu já vou chamar aqui o Jorge, nosso Jorge aqui. E, Jorge, o Liverpool, tem uma curiosidade aí que o torcedor do Liverpool mais supersticioso pode se apegar a isso. Esse ano, a decisão da Champions League será novamente em Istambul, o que traz muitas lembranças boas ao torcedor do Liverpool, porque foi onde aconteceu um dos jogos mais espetaculares daí nos últimos tempos no futebol nesse século, né, que foi aquele 3-3 contra o Milan na final da Champions 2004-2005, né, que o Liverpool perdia por 3-0 do Milan e acabou empatando o jogo e derrotando depois o time italiano nos pênaltis. O time do Milan não está esse ano, mas o Liverpool está aí, está no caminho. E eu te pergunto, Jorge, é um chaveamento o Real, passando de Real Madrid, pega o vencedor de Porto e Chelsea, que a gente vai chegar daqui a pouco. Você acha que o Liverpool deve focar na Champions League e a Premier League deixar um pouco de lado? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Arthur, e a todos que estão aí interagindo, participando do programa Olho no Lance. Com certeza, Rafael, a equipe do Liverpool na Premier League ocupa a 7ª posição. O Klopp vem tendo vários problemas, né? Contusões e entre outros problemas que a equipe não conseguiu ainda deslanchar, né, nessa temporada de 2021. Eu acredito que o foco agora vai ser a Champions League, né? Então, o Klopp deve aí fazer um trabalho diferenciado, não que vai deixar de lado a Premier League, mas vai focar muito forte na Champions League. Agora, se a gente for analisar o adversário do Liverpool, é uma pedreira, né? O Real Madrid é uma equipe muito boa, vai dar muito trabalho, sim, para a equipe do Liverpool, mas a equipe do Liverpool hoje eu vejo mais cascuda, com mais jogadores que podem decidir a partida. De um lado tem o Firmino, tem o Mané, tem o Salah, tem o próprio Fabinho, entre outros, tem um bom goleiro, Alisson. Quer dizer, o repertório geral da equipe do Liverpool é melhor que a equipe do Real. O Real ainda vem, né, tentando aí fortalecer, reagir, mas o Zidane está também encontrando bastante dificuldades aí com a equipe do Real. Então, nesse quesito, ao meu ver, a equipe do Liverpool leva uma certa vantagem e, por ter jogadores com um diferencial, poderá surpreender a equipe do Real. Agora, serão 2 jogos eletrizantes, 2 jogos aí que realmente vai valer muito a pena assistir, porque nós vamos ver, com certeza, 2 jogaços de bola. Então, essa Champions League agora, esse cruzamento aí dessas equipes aí, realmente vai ser jogaços e não tenha dúvida, os times vão jogar tudo nessa Champions League. Logicamente, o campeonato, seus respectivos países, é importante, né? Como a La Liga, como a Premier, mas o foco, nesse momento, vai ser a Champions League. E outra, é o grande objetivo, né, das equipes europeias. Talvez a gente questiona que não mas toda a equipe europeia pretende, sim, conquistar a Champions League. Maravilha, Jorge. Lembrando que
o jogo de ida deste confronto é no próximo dia 6 de abril, o jogo da ida em Madrid, né? E a volta uma semana depois em Anfield, quase uma semana depois, né? Na verdade será na quarta. Dia 14 de abril, a volta em Anfield. Lembrando a você, amigo que nos assiste, que Real Madrid e Liverpool decidiram a Champions por 2 vezes. Na temporada 1980-81, melhor para o time de Liverpool. E, recentemente, 2017-2018, o Real levou a melhor, derrotando o time de Liverpool e levando a Champions League. Mudando totalmente aqui de confronto, nós vamos falar agora do londrino Chelsea, que vai pegar o Porto. Mais um confronto aí dessas quartas de finais da Champions League, né? O Real Madrid e Liverpool, o vencedor desse confronto, enfrenta Porto e Chelsea. Os jogos serão realizados no dia 7 no Estádio do Dragão e a volta no dia 14 de abril em Stamford Bridge. E eu já pergunto aqui para o Arthur. Arthur, é um confronto que parece, assim, à primeira vista, confronto de 2 times azarões, né? Porque, afinal de contas, o Porto eliminou um gigante, a Juventus, de Cristiano Ronaldo e companhia ali, com muita raça, né? Jogando com 1 a menos na prorrogação, até no último minuto segurando ali dentro da área, conseguiu passar, né? Um grande resultado para o time do Porto. E o Chelsea eliminou um time que sempre vinha sendo muito copeiro ali e entrando nas fases mais agudas da Champions League, que é o Atlético de Madrid do Simeone, né? E aí te pergunto, dá para sonhar? Dá para ambos os times sonharem de repente com uma final, com um título? Porque do outro lado, você tem 2 times com muita tradição, que é Real e Chelsea, mas não vem convencendo muito, né? E por outro lado, Porto e Chelsea podem, de repente, passando de fase, fazer frente a esses 2 times, não é? Eu acho que a gente, realmente, você olhando, a gente estava até comentando antes do programa, quando você vê que tem confrontos nas quartas entre Borussia e City, o Bayern e PSG, o Real e Liverpool, são confrontos de equipes gigantescas, você não dá tanta atenção para o Chelsea e Porto, mas eu acho que, principalmente a equipe do Chelsea, desde a chegada do Tuchel, ela tem tido avanços muito significativos, como, por exemplo, uma zaga, onde todo mundo dizia que aqueles zagueiros não prestavam, que eram zagueiros ruins, como o Rudiger, Thiago Silva. Ele fez aquela zaga encaixada com uma defesa muito boa, encaixadinha, vem fazendo bons jogos no campeonato inglês, um ataque que funciona muito bem, são jovens que estão ali liderando a equipe. Então, cara, eu particularmente gosto muito da equipe do Chelsea, assim como também gosto muito da equipe do Porto. O Sérgio Conceição vem tendo um ótimo trabalho, né, lá em Portugal. Ele não lidera a liga, quem lidera é o Sporting, né, um trabalho fantástico ali, tá até bem na frente, criou aquela gordurinha, mas o Porto ele vem muito bem. Você tem uns nomes interessantes na equipe, como por exemplo o zagueiro Pepe, que destruiu nas partidas contra a Juventus, fez 2 grandes jogos, tanto com a bola, tanto quanto sem bola. Ele anulou os atacantes da Juventus. Você tem o Jesus Corona pela ponta. Então, assim, é uma equipe que tem nomes interessantes e com um treinador que também traz uma variedade tática interessante, como, por exemplo, em alguns momentos, aquela famosa linha de 6, que tanto se fala nela hoje em dia, ali pela zaga, quando se defendia contra a Juventus. Então, no caso dessas 2 equipes, apesar de talvez ser um confronto que vai ter menos atenção do que os outros, eu acho que o Porto eliminou a Juventus, como você mesmo disse, a equipe do Cristiano Ronaldo, que podia chegar longe esse ano. E o Chelsea eliminou nada mais, nada menos que o Atlético de Madrid, é a equipe que lidera a La Liga, a equipe que com o Simeone vem sempre chegando firme, eliminou o Liverpool no ano passado. É verdade, não chegou nas fases mais distantes, mas eliminou a equipe do Liverpool, ele lidera a La Liga, Suárez bem pra caramba, João Félix sensacional, uma equipe encaixadinha, ali conhecida pela sua grande defesa, mas também sempre conseguindo bons resultados contra grandes equipes. Então, o Porto e o Chelsea, eles chegaram aqui com muito merecimento e muito crédito, porque se a gente parar para pensar, esse confronto fosse Atlético de Madrid e Juventus, a gente ia dizer que esse é um puta confronto, principalmente pelo histórico recente das 2 equipes. E não é. Não é, porque eles foram eliminados com muito mérito
por Chelsea e Porto. Então eu acho que esse confronto merece mais atenção do que as pessoas vêm dando. Como você disse, de primeira vista, talvez a gente fique meio assim, mas a gente não pode se esquecer do grande Chelsea, de Drogba, chegou em final de Mundial, até contra equipe brasileira, né, no caso o Corinthians. Então, assim, o Porto talvez não, mas são equipes que têm tradição na Europa e tradição dentro dos seus países. Então, acho que é um confronto que está sendo subestimado, que pode trazer, sim, um ótimo futebol. E só lembrando, né, Arthur, que principalmente se for do Chelsea, né, o Chelsea que vem numa história recente muito bonita, né, numa revirada aí desde 2003 para frente, quando entrou o Abramovich lá, né? Mas o Porto, né? A gente às vezes olha assim, olha com meio de desconfiança. Um Porto na quarta de Champions, a gente não olha com a grandeza que às vezes o Porto tem, né? Lembrando que o Porto, né, já ganhou a Champions League aí, ganhou em 87 e mais para frente aí em 2004, né? Inclusive eliminando grandes times aí numa Champions League que tivemos Porto e Mônaco na decisão, né? E Porto e Mônaco eliminando várias equipes grandes na época. Uma Champions League muito marcada por eliminar, pelo confronto de grandes equipes que, pois, na época teve o La Coruña, que eliminou o Milan, que chegou até a semifinal, poderia até chegar a essa decisão, né? Mas lembrando que o último confronto histórico entre Porto e Chelsea foi na Champions 2006-2007 e deu Chelsea. Na verdade, os clubes que se enfrentaram algumas vezes. Agora, o Jorge... A gente fala, não conta pra ninguém, mas a gente fala tudo isso sobre o confronto, fala tudo, e aí chega 2-0 decidido nos pênaltis. Vai vendo. Nossa, jogasse, imagina, né? A gente fala... Eu, da última vez, falei que a Juventus ia passar, que o Ronaldo ia fazer um gol de pênalti. Ô, Jorge, o Arthur estava falando aí do Porto, que o Porto vem fazendo um grande trabalho, tem o Corona, tem o Marega ali também, tem um time bem encaixadinho, interessante. O Chelsea, né? O Arthur falou da defesa, né? Que tem o Rudiger, o Belso Bravo, o Thiago Silva, tão conhecido Thiago Silva. E o Chelsea fez contratações interessantes esse ano ali, né? Teve o Ziyech, tem o Timo Werner, aí, um atacante aí que vem crescendo aí no futebol europeu. E em contrapartida disso também tem o Kanté, que é um volante, não é muito alto, mas o futebol é imenso desse cara, né? E é um grande jogador. E o Chelsea, né? Os Blues chegam nessas quartas de finais, né? E não vem também disputando tanto, brigando lá nas cabeças da Premier League, mas sempre vem com essa ambição de voltar a ser grande na Champions League, como venceu em 2012. Você acha que passando o Chelsea, ele poderia levar alguma vantagem sobre Liverpool e Real Madrid? Olha, Rafael, eu fico muito contente hoje de ver o Porto disputando uma quartas de final na Champions League. Porque muitas vezes já ouvi muitos comentaristas criticar, né, o futebol português. E criticando, né, porque o Porto só é múltiplo campeão, Porto e Benfica. Então, tem muitas pessoas que acabam desprezando o campeonato português. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é um futebol legal, um futebol que tem uma semelhança aqui do futebol brasileiro e que é realmente um começo para muitos atletas brasileiros que lá chegaram, que lá construíram sua carreira ou suas carreiras e aí conseguiram ir para grandes clubes. Então, vejo o futebol português muito interessante como um ponte para qualquer jogador para chegar lá e jogar no Benfica, no Sporting, em qualquer outro clube ali, depois deslanchar para as grandes equipes. Então, o Porto hoje, ele representa Portugal, representa o futebol português. E é com muito mérito que o Porto chega a essa quarta de final. Venceu, sim, uma grande equipe, que é a Juventus, que
para mim, era a grande favorita no confronto nas oitavas de final. A Juventus era, sim, muito superior à equipe do Porto, mas o futebol resolve em campo, né? E o Porto realmente resolveu jogar o futebol, jogou com muita sabedoria, e com isso acabou aí classificando, eliminando a toda poderosa Juventus. E agora vai enfrentar nada mais que o Chelsea, né, que tem aí um novo comandante, o Tuchel, né, que chegou, realmente fez toda uma reorganização nessa equipe, motivou os atletas londrinos, e o Chelsea hoje é uma grande equipe. Como o Arthur e você, Rafael, mencionaram sobre a vitória frente ao Atlético de Madrid, que não foi uma vitória fácil, né? Foi uma vitória de uma grande equipe, a equipe líder da Liga Espanhola, da temporada 2021, quer dizer, então foi um adversário muito difícil também para o Chelsea. Então eu vejo que hoje o Porto e o Chelsea merecem sim fazer essa quarta de final, porque realmente chegaram com muito êxito, com muita capacidade e responsabilidade. Venceram os triunfos, seus adversários, com muita sabedoria e muito futebol, né? E hoje vão duelar aí, no dia 7 vão duelar aí, e quem sabe poderão, né, alcançar um posto muito maior. Logicamente, essas duas equipes hoje, ao meu ver, estão preparadas para enfrentar depois aí a semifinal. Para mim, não tem favoritismo, para mim é um jogo difícil para as duas equipes. De repente, o Chelsea aí tem uma leve vantagem no confronto, mas como serão 2 jogos, então realmente não vou aqui cravar quem vai ser o vencedor dessa partida, porque também vai ser um grande jogo das quartas de final da Champions League entre Chelsea e Porto. E esperamos, com certeza, a expectativa de um outro grande jogo. Aliás, todos os jogos da Champions League agora, nas quartas de final, serão jogos fantásticos, e nós temos que reservar um tempinho para a gente acompanhar, para que depois a gente possa falar muito desses grandes jogos das quartas de final da Champions League. Pois é, agora a gente vai para a nossa reta final aqui, vamos fazer um bolão aqui, hein? Vamos fazer. Quero saber aqui, Arthur, Real Madrid e Liverpool. Quem passa e o placar dos 2 jogos? Que isso, essa é a hora que complica o comentarista. Essa é a hora que complica o comentarista. Então vamos lá, passa Real, 2-0 em casa, 2-1 fora. Ganha os 2? Ganha os 2. Nossa, rapaz, isso é que é confiança. Mas... ô Jorge, Real e Liverpool. Para mim, o Real pode até surpreender e vencer o primeiro jogo. Mas o segundo jogo, da Liverpool, vejo o Liverpool um pouco mais à frente do Real Madrid. Então, para mim, dá Real Madrid, aliás, dá Liverpool. A Liverpool. Eu acredito que isso vai ser um confronto bem disputado, né? Depende muito como os times... Né? Eu apostaria no Liverpool. Eu acho que o Liverpool vai entrar, porque não tem mais o que disputar muito nessa temporada, né? Já está em 7º ali na Premier League, e de grande mesmo, de torneio de uma grande magnitude, né? Resta a Champions League, né? Então, eu acredito que vai ser aquele time, vai ser meio que o Grêmio faz no Campeonato Brasileiro, vai deixar de lado e vai focar ali na Champions League. E agora, Arthur, Porto e Chelsea, dia 7 no Dragão e dia 14 em Stamford Bridge. Quem passa nesse confronto aí? Para mim passa Chelsea, Vejo a equipe do Tuchel, principalmente como você citou, Ziyech, Kanté, fazendo grandes partidas. Acho que passa a equipe do Chelsea. Vejo como um sistema coletivo melhor e de jogadores tecnicamente superiores. E você, Jorge, você acha que o Porto pode surpreender? Eu acho que o fato do Porto decidir fora pode ser um fator ali que pode ajudar o time do Chelsea, mesmo não tendo torcida. O que é que você acha? Para mim também, eu vou seguir aí o mesmo conceito aí do Arthur. Para mim, passa o Chelsea.
Vai ser um confronto dificílimo, mas para decidir na casa, o Chelsea com certeza levará vantagem, com isso poderá aí conseguir a vaga para a grande semifinal da Champions League. Eu também acho que o Chelsea tem mais time, um pouco mais de time que o time do Porto. Eu acredito que o Chelsea passe, viu? Eu acho que o Chelsea passa. Eu acho que o futebol inglês vem muito bem, né? Vem muito bem aí com o City, o Chelsea, o Liverpool. Vem conseguindo grandes resultados. O United também passou na Europa League, né? E é isso. Eu acredito que passe o Chelsea também, num lado, e do outro passe o Liverpool também. Chelsea e Liverpool, se passar, né? Podem refazer a semifinal que fizeram algumas vezes, né? Champions 2004, 2005 foi uma delas. Vamos esperar para ver. Nosso Olho no Lance aqui está terminando essa semana. Eu vou mandar aqui um abraço para todos os amigos, para o Arthur, para o Jorge. Agora agradecer você que nos assistiu. Um abraço para o nosso amigo Caleb. O Naubert também não estão presentes hoje. Na semana que vem nós estaremos de volta falando de Manchester City e Borussia Dortmund. Grande jogo também. E o confronto entre o melhor time do mundo, que é o Bayern de Munique, pegando o PSG do Neymar. Rapaz, o que reserva esse chaveamento, esse confronto aí? Só jogando essa Champions League aí. Quem chega a Istambul para decidir a taça da Champions, hein? Um forte abraço para você que nos assiste. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até o próximo Olho no Lance.